Boa tarde, querido. A paz do Senhor Jesus esteja com você. Cleiton, amigo de vocês, falando. Nós vamos fechar hoje a nossa série Rompendo Barreiras e Alcançando Limites. Nós tivemos 6 dias de palavras relacionadas ao ministério de José e hoje eu quero deixar uma palavra muito poderosa para você, do coração de Deus nas suas vidas. Eu quero colocar para você hoje a vitória de um guerreiro, alguém que viveu há muitos anos atrás e percorreu algum tempo da sua vida sofrendo, passando por transgressões, passando por humilhação, foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi levado como escravo, como cativo, se tornou prisioneiro por acusação de uma mulher leviana e agora Deus vai levantá-lo no nome de Jesus nessa cidade, nesse lugar no Egito que era a maior potência que existia no mundo naquela época. Então nós vamos falar sobre o sonho do faraó, sobre o que fez com que José alcançasse de presidiário a governador do Egito. Essa história ela vai estar escrita em Gênesis capítulo 41, a partir do 1 em diante. Vai estar escrito assim: E aconteceu que nos finais dos 2 anos completos, o faraó sonhou. E eis que ele estava em pé junto ao rio. E eis que saíram ao rio 7 vacas gordas de formoso aspecto e pastaram na campina. E eis que outras vacas saíram depois deste rio, feias de aparência e magras, e estavam em pé junto às outras vacas, sobre a margem do rio. E as vacas feias de aparência e magras comeram as 7 vacas gordas, e de formoso aspecto. Então o faraó acordou. Amém. Esse episódio, nós podemos observar que o faraó teve um sonho. Na verdade, foi 2. O próximo vai ser sobre as espigas, mas eu não vou me ater a você para a gente não perder tempo com esse detalhe. Mas o faraó era o cancã da época, digamos assim, como se fosse hoje um presidente dos Estados Unidos, a maior potência mundial hoje, né? Ainda é os Estados Unidos. Ele era o presidente dos Estados Unidos da época e ele teve um sonho. O sonho é que tinha 7 vacas gordas pastando e vinha as 7 vacas magras e comiam as 7 vacas gordas. E o próximo sonho existia 7 espigas grandes e nascia outras espigas grandes, feias, surradas pelo vento do deserto e comiam aquelas 7 espigas graúdas. E ele fica doido com esse sonho porque ele fala assim, cara, os deuses querem falar comigo, né? Os deuses. Mas na verdade era Deus que queria falar com ele. E ele chama os sábios, os magos, todos aqueles que faziam adivinhações e ninguém consegue explicar para ele o sonho. Mas há 2 anos atrás, quando José estava na prisão, houve um episódio onde um mordomo e o padeiro do rei foram presos, né? E eles 2 tiveram sonhos. Um sonhou que ele voltava a servir o vinho no copo para o faraó, e o outro sonhou que ele fazia os pães brancos e colocava na cesta na cabeça, mas os animais, as aves, vinham e comiam todos os pães. E José falou a revelação do sonho para eles, falou, o teu sonho, copeiro, é que daqui 3 dias você vai ser restituído no cargo teu de oficial do rei, do faraó. O teu sonho, padeiro, é que daqui 3 dias ele vai penalizar você à morte e os pássaros vão comer a sua carne. Meu Deus! E dali 3 dias, o que aconteceu? Exatamente o que José falou. E José tinha falado para o copeiro, quando chegar lá diante do rei, que na verdade ele era um mordomo do faraó, ele conversava, era como se fosse um conselheiro. Fala de mim, fala que eu sou inocente, que eu estou aqui, rival e tal. Mas o mordomo esquece. E 2 anos se passaram. E eu acredito que José já estava a ponto de desistir. Eu acredito que José já estava a ponto de dizer, não, isso aqui, eu vou largar tudo, Deus não me ama. Olha só, eu estou 10 anos nessa prisão, trabalhando quebrando pedra, como se fosse um escravo.
Nesse ponto, o cabelo de José tinha crescido, a barba, porque eles não se higienizavam direito. E aí, o copeiro lembra de José, na hora certa. No sonho de Faraó, ele lembra. Se o copeiro tivesse falado, se o mordomo tivesse falado de José naquela época, talvez o Faraó tinha libertado José. Mas ele seria apenas o José. Talvez um oficial, trabalhando para algum oficial, continuaria sendo escravo. Mas nesse momento, o faraó está angustiado com os sonhos que ele teve e ele precisa de uma revelação que somente Deus pode dar. Nenhum sacerdote daqueles deuses, que eram deuses pagãos, sacerdotes de demônios, conseguiam revelar aquilo que somente Deus podia mostrar. E esse mordomo lembrou do sonho de José, do sonho e da revelação de José. E falou para o faraó: tem um moço, José, um hebreu, que tem o espírito dos deuses, que revelou o meu sonho e o sonho do padeiro. E aconteceu exatamente o que ele falou. E Faraó manda chamar ele. Vamos ver aqui na Bíblia. (verso 25). E José disse ao faraó: o sonho de Faraó é um. Deus mostrou ao faraó que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos, e o sonho é um. As 7 vacas magras e feias à vista as saíram depois delas são 7 anos. E as 7 espigas vazias, queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Isto é que o sonho para falar Faraó. O que Deus está prestes a fazer, lhe mostrou. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito grave. E por isso o sonho foi retido a Faraó 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus e Deus em breve o fará acontecer. Legal. Veja só. Até aí, José tinha revelado o sonho do Faraó. Somente tinha pedido o que o Faraó tinha feito. Mas você analise o que ele vai fazer agora. Olhe o que uma pessoa extraordinária ela faz. O ordinário só vai até aí, mas o extraordinário ele faz isso aqui, ó. Agora faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio e coloque sobre a terra do Egito, que faça o que ele nomeie oficiais sobre a terra e que recolham uma quinta parte da terra do Egito dos 7 anos de fartura. E ajuntem eles todos o alimento desses bons anos que vêm, e amontoem trigo sobre as mãos de Faraó, e de que eles guardem alimentos das cidades. Esse alimento será para provimento da terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os servos e seus servos. Acharemos alguém um homem quem este é o Espírito de Deus? E o faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, de acordo com a tua palavra, como o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: vê, coloque-te sobre toda a terra do Egito. E o faraó tomou seu anel da sua mão e o colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho, e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço, e fez-a subir a segunda carruagem que ele tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai, e ele fez o governador sobre toda a terra do Egito. Meu Deus. Aleluia. Eu me emociono com essa história, gente. Eu me emociono com essa história, sabe por quê? Porque aqui Deus está pegando uma pessoa que não tinha esperança. Aleluia. É muito forte. Uma pessoa que estava preso. Uma pessoa que não tinha mais
aonde fugir. E ele fez algo que era sério aos olhos de Jesus. Aleluia. Ele não se corrompeu. Ele se permaneceu firme nas tentações, nos oferecimentos que o diabo fez para ele. Mas Deus o exaltou a ponto de ele se tornar o governador de toda a terra do Egito. Esse que é o nosso Deus, querido. Esse que é Jesus que eu conheci. Ele me libertou das trevas. Há 8 anos atrás me trouxe para a luz. E que você seja tocado por esse Espírito de Deus. Que você seja cheio desse Espírito. Que você seja aquilo que Deus quer que você seja, não o que os outros querem, querido. Nós vemos aqui um escravo quebrador de pedras se tornar governador por apenas um sonho, por apenas uma revelação. Mas há uma vida de renúncia de Deus na vida dele. Isso não aconteceu somente por causa desse episódio, aconteceu por uma vida de renúncia. E lá na frente, quando os irmãos deles vêm buscar as coisas, ele fala assim: irmãos, eu perdoei vocês já, porque eu vi que Deus me trouxe antes para que nós não morrêssemos de fome. Que homem, que exemplo, alguém que realmente viveu aquilo que Deus deixou para ele e não deixou se abalar, não deixou o inimigo mentir para ele. Alguém que fez com que aquilo que os outros diziam que era certo, mas aos olhos de Deus era errado, não fez aquilo que os homens disseram, fez aquilo que Deus disse. E ele apacentou os seus irmãos e o seu pai Jacó. Ele trouxe eles para perto dele. E ele teve misericórdia da vida deles. Então, querido, que você hoje possa ver e rever tudo aquilo que você está fazendo que desagrada ao Senhor. E se você está numa prisão, continua firme e forte. Continua com o teu propósito, que Deus vai te honrar no nome de Jesus. Que você pegue essa história, essa série, e que você faça o melhor de Deus para a sua vida. No nome de Jesus, que hoje você possa romper, que hoje você possa transformar a vida de outras pessoas. No nome de Jesus, que você seja esse José do Egito, que transformou e salvou a vida de muitas pessoas que iriam morrer de fome. Amém?